11 horas, 7 minutinhos, 11 e 7. Bom dia para você. Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. O programa está na pauta aqui dentro do Temática. Já vai começando com o oferecimento de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos. Respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Financiamento garantido para sua empresa, a RS garante. Olha, na terça-feira nós estamos, essa semana, retomando, né? Os programas estão na pauta, todos eles, de segunda até sexta-feira. Eu voltei semana passada, eu peguei alguns dias da semana, então a gente começou retomando, mas eu estava morrendo de saudade de vocês da terça-feira. Ivanir Gasparim, né, que é o nosso representante do setor privado, Pablo Carlotto, que é o nosso, entre aspas, sociólogo de plantão, para assuntos de sociologia, é professor de carreira, é coordenador dos leigos missionários escalabrinianos. Sejam bem-vindos, Pablo Gasparim, que bom tê-los de volta aqui. Bom dia, Beverly. Aproveitando o ensejo, vai dizer feliz aniversário. Opa. Passado ao sábado. Ganhei a gente comemorou, né, Gasparim? Bom dia, Gasparim, e bom dia a todos que nos acompanham pela Gasparim, rádio. tu me permite só fazer uma amostragem? Eu quero me amostrar agora. Olha o que eu ganhei aqui do Pablo, deixa eu mostrar. Posso mostrar, Pablo? Pode, fica à vontade. E o Pablo vai contar, porque assim, são coisas que não é o presente em si, né? Agora porque me doeu, né? Porque eu não trouxe nada. Eu imaginei que o Gasparim ia dizer isso. Gasparim, a tua presença, a tua amizade é o melhor presente que eu poderia ter. Mas o Gasparim teve uma iniciativa no sábado que eu não tive essa lembrança de te ligar. O Gasparim me ligou e eu não atendi, né, Gasparim? Atendeu, tá bom. Que coisa feia. Deve ter alguma coisa que eu não sei. Não, eu não ouvi tocar, Gasparim, tu acredita? Meu telefone fica sempre no silencioso, porque a gente não liga mais para as pessoas. E agora eu fiz um nó, Não Pablo. liga mais, tu viu? Me chamou agora de não dar presente, de velho, que mais? Não, né? eu acho sensacional e te agradeço muito. Só saber que tu me ligou já é um baita presente. Muito obrigada, viu? Eu acho que é muito importante, tu falou, né? Eu acho que as redes nos deixaram muito distante, né? Assim, ó, vamos ser honestos, né? A gente não consegue... Eu vejo que a gente usou tantos... E aí tá falando um cara que o sonho era ter um telefone fixo, né? Na minha geração, né? E você ficava fora de Caxias, você demorava 3, 4 dias para ligar. Oi, que bonito, hein? Tá exibida, né? Não, eu quero contar, porque assim, tem coisas que são coisas e tem coisas que são histórias, né? Essa é uma coisa, um objeto que tem uma história, e o Pablo vai contar essa história, que eu acho sensacional. Merece que a gente pare para fazer isso. Sim, tranquilo. Eu estive em Brasília participando de uma conferência internacional sobre migração e refúgio, com pessoas de diferentes países, mais de 30 países representados no evento. E na entrada da conferência, do local de conferências e coisas assim, tinha venda de artesanatos de diferentes países. E uma senhora que estava na frente lá, do Chile, atualmente ela vive no Brasil. E toda a arte dela sendo feita com lã de ovelha. As bolinhas são de lã. Que ela trabalha. Então, as bolinhas ali são de lã, e as miçanguinhas, os brilhos que aparecem ali, elas são costuradas. E eu achei uma arte tão legal, porque, olha, veja só, bolinhas, né? Já é uma dificuldade fazer a bolinha bem redondinha e ainda costurar a miçanga. Ela não é coladinha, ela é costurada, certo? Sem que o ponto apareça, né? Todo delicadinho, olha que beleza. assim. E da mesma artista eu comprei um presépio. Jesus, Maria, e o menino Jesus, Maria e José, né? E Jesus feito em lã, com cor diferente. Artesanato feito à mão, toda né? uma delicadeza muito grande. Assim, né? Uhum. E lembrando de que um bocado de imigrantes e refugiados, às vezes, quando chegam num outro país, tem que se valer de vender coisas na rua, de vender coisas que sabem fazer manualmente, até se inserir no mercado de trabalho. Alguns até acabam ficando nessa área do artesanato e passam de eventos em eventos vendendo. E no caso dessa senhora, ela disse que quando chegou no Brasil, do Chile, ela se radicou em Curitiba. Mas depois ela percebeu de que em Brasília havia mais eventos, com mais frequência, em que ela podia vender
enfim, a arte dela. Que legal isso. Muito legal, assim, muito legal. Muito E bacana. não era só isso, ela tinha um bocado de outras coisas que ela e o marido dela fazem em lã. A gente nem sempre pode, nós estávamos conversando fora do ar aqui, Gasparinho e o Pablo, às vezes tem tipos de artesanato que eles têm um preço, um valor financeiro maior, porque justifica o trabalho, né? Ou a experiência que a pessoa tem. Nem sempre aquilo cabe no nosso bolso. Mas é aquilo que a gente sempre fala, né? O dinheiro está no mundo a serviço da vida. Então, se eu não tenho dinheiro, vai ter alguém que vai poder. Então, o bacana é isso, que a gente possa apoiar o artesanato, que a gente possa apoiar o trabalho local, né? Que a gente possa apoiar o trabalho também, muitas vezes, de quem está numa situação de adaptação num outro país, no caso de um migrante, um refugiado. Então, obrigada, Paulo. Obrigada. Merece. E o artesão, acho que tem que ter um respeito também, o tempo que ele despende. A gente está comparando, às vezes, um produto desse com um produto já fabricado numa indústria, né? Em série, então, nós né? estamos falando de tempo. Eu acho que o Pablo levanta algo assim, hoje, principalmente em Caxias do Sul, no supermercado, né? O que tem de pessoas que não falam propriamente o português, você nota que são pessoas de outros países, né? Como é triste ver que, às vezes, pessoas de alto nível, ou seja, que estudaram naquele país, e ao atravessar a fronteira, aquele diploma não serve quase para nada, né? É triste isso, né? Nossa. Começa até pelo médico, pelo engenheiro, ou qualquer outra coisa assim, como é estranho o mundo, né? Ou seja, no mundo que se falou tanto em derrubada de muros, de fronteiras, e a gente ainda não consegue, hoje já o sistema, né? Nós conseguimos falar a mesma língua daqui uns dias com um aparelho na mão, mas infelizmente, né? A força intelectual, o braçal das pessoas, quando você atravessa a fronteira, aquela tua experiência anterior, tirando o artesanal e tal, praticamente você começa do zero, ou seja, não, é algo estranho, né, que para se pensar, entendeu? Porque tem muita gente, mas eu estou lá nos Estados Unidos, eu estou na Europa e tal, mas é um serviço que realmente você não faria aqui em Caxias, é estranho, Sim. né? Então, meu filho está lá, mas por que ele não empreende algo maior até aqui no Brasil, né? Então, mesmo os nossos filhos se submetem a alguns trabalhos que, teoricamente, aqui eles não fariam, mas lá fora, sim. Mas é algo assim para só pensar, eu não teria resposta para isso, mas eu acho que o mundo vai ter que pensar e muito nisso, porque essa complementaridade do conhecimento, por exemplo, vamos pegar ali um engenheiro formado em outro país, mais o brasileiro, os dois trabalhando juntos, seria algo que, né, para você ter uma sinergia maior, só que infelizmente esse diploma vindo para o Brasil ou do Brasil para fora não tem valor nenhum quando você pisa num outro território. Os processos de validação, principalmente acadêmica, elas são de uma burocracia tão grande que muitas vezes invalida isso, né? Ou melhor, o migrante, o refugiado não tem aquele tempo necessário para se deslocar até uma determinada cidade, até Porto Alegre ou até São Paulo para fazer toda a validação e assim por diante. Mas creio eu que dentro desses processos todos migratórios, uma das grandes lições, entre tantas milhares de lições que a gente tem, é a migração venezuelana, que meio que desmistificou no Brasil aquela ideia de que o migrante é pobre, é analfabeto, não tem letramento e assim por diante. E hoje, principalmente com a migração venezuelana, se percebeu de que tinham pessoas com 4, 5 faculdades, que eram profissionais em determinadas áreas lá e que eram muito bons profissionais e assim por diante. Então, é algo que o mundo, como tu diz, Gasparinho, o mundo tem que encontrar alternativas para isso, mas o Brasil também. Porque o Brasil, mais do que nunca, e pode ser pioneiro nisso, porque é um lugar de chegada de gente de muitos países. Muitos países. Ontem, num evento online que nós estava acontecendo, a Diocese de Caxias do Sul, sobre a questão migratória, se falou e se comentou sobre esse aspecto e de repente alguém disse assim, não, nós aqui na nossa região, que é a região de Caxias do Sul, não, nós temos afegãos, nós temos paquistaneses, nós temos pessoal do Irã, nós temos pessoal de Cuba, quando de repente no imaginário de muitas pessoas ainda é só Venezuela, ainda é só haitiano, ainda é só senegaleses, muito pelo contrário, hoje nós temos também outros
migrantes e refugiados que já são invisíveis, tem outros mais invisíveis ainda, embora estejam na nossa cara, desculpa a expressão, que são os asiáticos, que estão tomando as ruas com as lojas, etc e tal, mas para a questão migratória, de repente não estão sendo vistos, não estão sendo colocados nessa caminhada toda. E é necessário por quê? Porque seja no comércio, na indústria, etc e tal, tem um ordenamento de leis, de costumes, de regras, e que tanto eles quanto o mercado local tem que encontrar meios de sinergia para que não haja daqui a pouco dois elementos tradicionais, né, de vendas e de produtos e de comércio. Não sei se eu consigo me explicar nesse aspecto, mas de repente o CDL, será que já consegue dialogar com esses novos comerciantes? A SIC com os empresários dessa, porque tem alguns ali que já tem 2, 3, 4, 5, 6 lojas, já não é mais apenas uma lojinha ali. Como é que se dá a questão do aluguel? Como é que se dá as relações de força de trabalho dentro desses lugares? Os brasileiros trabalhando para esses novos empresários, como é que são as regras? Como é que são as questões e tal? E assim como tu mencionaste ali, que eu acho algo muito legal, não só nos mercados, mas também nas lojas de calçado, eu tenho observado, estão, digamos assim, colocando para dentro como funcionários, como empregados, como colaboradores, pessoal de outras culturas, né? Seja venezuelanos, colombianos, bolivianos e assim por diante. Então, isso é muito interessante, que desde já nos primeiros passos se encontre formas de diálogo, se encontre formas de digamos, estabelecer aquilo que leva uma tranquilidade para a sociedade no sentido Harmonia, de trabalho. né? Harmonia. Olha quantos desafios no mundo que tem hoje, né? Claro, isso aqui, gente, não é a pauta especificamente do programa, mas assim, vale que a gente fale sobre isso o tempo inteiro, né? Porque são coisas que são do nosso tempo, né? Assim como também a gente mencionou do Gasparim ter dito que fez uma ligação para cumprimentar alguém que ele gosta, né? E me sinto honrada por estar nesse rol de pessoas apreciadas, né? Quem tem amigos, a gente tem tudo, é isso que eu quero dizer. Quem tem amigos, tem tudo. A gente às vezes valoriza dinheiro, valoriza posição social, mas nestes momentos mais nevrálgicos da vida, a gente percebe o quanto, né, o nosso legado de termos pessoas com quem nos relacionamos, com quem temos contato, isso é tão importante quanto. Nós vivemos um mundo de conflitos, então, nesse mundo de conflitos, quem tem amigos tem luxo, tem ouro, né? Então, muito obrigada por isso. O assunto de hoje tem a ver também um pouquinho com tudo isso que a gente falou. Um outro olhar, mas tem a ver, que é um dos santos festejados em junho. Nós temos Santo Antônio, né? Mas nós temos São João, que agora é a época. Você vai nas vitrines, você vê todo mundo lá de caipirinha, você percebe que tem uma força muito grande. São João tem uma força muito grande. Tem uma força. Vai no mercado, é paçoquinha, é pipoquinha, é tudo. As escolas fazem esse movimento com os caipirinhas, com as quadrilhas, ressalta essa vida em comunidade que não é só as brincadeiras. Tem ali o pai, a mãe, tem os professores que vão fazer aqueles famosos salchipão, né, das escolas, o cachorro quente, acabam vendendo isso, acaba virando uma forma das PMs melhorarem a estrutura das escolas, ou seja, é uma comunidade viva e prática, não é só festejar, ela traz resultados com isso. Então, pegando o gancho de São João, é um santo popular e um santo de comunidade, um santo alegre, um santo que festeja, um santo que brinca, né? Quando a gente pega essa perspectiva, esse viés das comemorações. O que podemos aprender com isso, na opinião de vocês, hein? Vocês que, ou pelo comércio, ou pelas atividades. Assim, por exemplo, se você pegar principalmente a região do Nordeste, nesse dia de São João é quase que uma festa de Natal para nós aqui. Ainda festejamos bastante, mas nós temos uma região do país que é maior, né? Essencialmente. Mas assim, leva a recordação, e eu acho que cabe a nós, né, que depois de um tempo, não esquecer desses pequenos gestos, né? Porque quando você tem uma criança pequena em casa, você nota como ela espera esse dia, né? Como ela brilha os olhos, né? E é um momento também de você levar os pais, às vezes os avós, tal, para a escolinha, para a escola, reunir, você falou muito bem, a comunidade, e talvez tenha caído, mas não podemos deixar cair a peteca, como a gente fala, né? Eu acho que
precisa, de alguma forma, nós temos que restabelecer isso, e o que você falou antes. Talvez nós chegamos num momento que achamos que o dinheiro compra tudo, e não compra. Ou seja, aquela pipoca que a Bebe leva lá para a festa, aquele sanduíche e tal, isso o dinheiro não compra, entendeu? Isso não compra. Eu sempre brinco, né? A sobremesa feita em casa tem um gosto diferente do que você comprar. É esse o lado. Claro que tem o lado do santo, tem, né, que nem você falou do A questão Santo Antônio, religiosa, né? a questão religiosa, mas eu volto a falar, e aqui já falei diversas vezes, esses rituais são importantes para a vida social, vida pessoal, sabe? E de alguma forma, né, lá no passado, e ainda eu acho que muito no interior tem a fogueira, né? Ajudei a fazer muitas fogueiras, nós fazíamos... Olha, você imagina que no passado, nós, 1 ou 2 finais de semana antes, nós trabalhávamos, principalmente achando as taquaras no mato e tal, e era com bois, era boi e carreta, mas não é carreta aqui feita em Caxias, não. Carreta, Já aproveitar fazer essa pecada de pinhão antes e depois, de pinhão, né? Isso. Então é o seguinte, aquela ideia de cada um levar né, um prato, né? Aquela história, o homem levava bebidas, né, e a mulher levava o prato. A né? comida. Cara, assim, isso não é nostalgia, isso é a vida, né? E às vezes, Beverly, tem pessoas que viajam o mundo para participar em festas desse tipo. Então, assim, pense nisso, vamos valorizar a nossa, né? E o brinco também, se a tua comunidade está te convidando e talvez te vendendo o ingresso, a coisa mais barata que tem é comprar o ingresso. E ir na festa. A coisa mais barata que tem. Eu quero ver tu organizar, eu quero ver tu fazer a fogueira, eu quero ver tu coisa. Servir a comida, cozinhar. Ensaiar o casamento caipira. A coisa mais barata é você comprar o ingresso e talvez ter que pagar depois para sair da cadeia. Porque aí era presa, né? Mas muitos casamentos saíram dessa cadeia, né? Lembra desse? O que é que a gente mandava aprender? Ah, né? porque tinha gente que pagava, dizia, olha, Claro. eu quero ser preso, mas aquela pessoa também tem que ser presa na hora. Quero ser preso junto, né? Mas assim, ó, novamente, assim, ó, a gente tem que voltar, eu acho que tem esse espírito, tá? Só vamos valorizar. Quem não participa, participa que vale a pena. Talvez você gaste muito menos em remédios, né? E outras coisitas mais. Eu acho sensacional. E o quentão, Eu né? também acho. Mas para quem tomou biotônico, fontônico, agora diz que é bebida, diz que é o quentão também, mas a nona e as mães sabem que o quentão dá para queimar o álcool, né? E quem está nos ouvindo agora sabe disso, então não faz mal nenhum, tá? Sim, então... tem quentão sem álcool também, vamos combinar, né? Não, e tem quentão agora tradicional. também sem álcool, tem quentão que a gente compra de suco mesmo, Sim. tem inclusive em caixinha, Sim, tem sim. quentão de caixinha. Já preparado. Já tem leite de vaca em caixinha, agora tem quentão em caixinha, não é Mas não é possível. igual, não é igual, né? Mas enfim. Não é igual. Tudo bem, né? Tá valendo, tá Não valendo. me faça um quentão de vinho ruim, tem que ser vinho bom, Pelo né? amor de Deus. Nossa, bem docinho. É aquela questão que eu sempre digo assim, ó, é uma afronta tamanha que deveria estar no Código Penal. Quem faz sagu sem vinho, É verdade. quem faz quentão sem vinho. Não tem graça, e né? quem faz a sopa de anholine e coloca legumes no meio. Ah, Pelo não. amor de Deus. Não, né? Deveria ser preso na hora. Sem Mandado fiança. pro Oriente Médio desses dias. Falando do Oriente Médio, esses dias alguém disse assim, eu disse assim, por que tu não vai naquele evento, maravilhoso evento no Rio de Janeiro? Olha só a parte arquitetônica do evento é uma maravilha, né? Tu deveria abrir um stand lá, né? Ele disse assim, prefiro ir para Gaza. Eu disse, mas por que, meu querido? Tu não imagina o que a gente sofre como empreendedor indo para um evento, tendo que montar tudo na corrida, quando todo mundo está montando também o seu espaço, e aí você caminha... Eu não tinha visto isso pela perspectiva que tu estava colocando, Não. entende? Do Mas toda fazer, feira O é menor assim, preço toda é feira. ir. Toda feira é assim. O envolvimento Tu vai 2 da... horas antes da feira, tudo desmontado. Aí quando a inauguração está funcionando, né? Tudo brilhando. Impressionante, né? E você não tem a ideia de quanta gente se envolveu e sofreu para fazer É a isso. coisa da né? festa da uva aqui. Isso eu aprendi ouvindo vocês, né? Porque nós que estamos descolados do organizar, Sim. a gente vai lá usufruir, a gente Sim. fiscaliza, A gente vai lá olha. tirar foto. A gente sempre acha que não está contento, né? E é Sim. impressionante o quanto, quando abre, né, o pórtico lá, abre os portões e diz, nossa, não, tudo bem, sempre pode melhorar? Acho que sim, para tudo na vida, sempre é possível melhorar.
melhorar. Claro, se você for com este olhar de que tudo pode melhorar, você não vai apreciar nada. Exato. Mas pegando pela perspectiva de que parecia que não estava tão pronto e quando abre, estava pronto, deu para atender as necessidades, é uma coisa impressionante mesmo, né? Exato. Impressionante o fazer. Bom, Mas pode falando falar. do mês de junho, eu quero dizer o seguinte, o mês de junho para nós, de tradição cristã, católica, enfim, de tradição cristã, nós temos aí grandes santos que são lembrados, que são celebrados no mês de junho. Além do que você já citou, né, Santo Antônio e tal, Sim. nós temos São Pedro e São Paulo também durante esse mês. E outros santos Mas também. me e tal, parece né? que os mais populares, como santos populares, são São Francisco, Santo Antônio e São João, né? Isso. Não estou errada, né? Não está errado, Entre mas os tem Paulo e populares, né? Pedro ali junto também, certo? Agora a questão é a seguinte, e também tem, na nossa cultura não temos o Dia dos Pais no mês de junho, mas nas outras culturas, nos outros países é o Dia dos Pais em junho, certo? O Brasil que tem uma série de datas que é desfocado com o resto do mundo, assim como o Dia dos Namorados e tal, tudo. Mas o que eu gostaria de pontuar sobre a festa junina é de que nós, eu digo assim, ó, nós temos o Carnaval como grande festa brasileira, certo? Mas se você olhar bem, a festa brasileira é a festa junina. Sabe por quê? Porque o carnaval é o samba, é o desfile, é o adereço e tal tudo. Agora, pega a festa junina. Festa junina nos remete à simplicidade, nos remete à tradição, nos remete à família, porque tem ali o casamento, nos remete às relações, que daí tem a prisão, nos remete à questão da culinária, à questão da própria música, traz a religiosidade junto, certo? E uma série de elementos. O que eu lamento é de que nos lugares mais tradicionais hoje das festas juninas do Brasil, hoje, nesse período, não tem contratado os grandes expoentes da cultura ligada à festa junina e assim por diante. E sim, grandes nomes artistas abrindo shows, fazendo shows, reunindo um monte de pessoas, certo? Então esse é um ponto crítico que eu coloco. Mas, por outro lado, nós temos que celebrar. Por quê? Porque ainda existem festas do porte da festa junina que nos colocam na dinâmica da cultura do encontro. E junta certo? um país de dimensões Que nos continentais. tira. Então, assim, ó, não são só escolas, são empresas, são escritórios, são condomínios, são uma série de coisas que, vitrines, etc e tal, que retrazem, que jogam junto ali. E não é só pura e simplesmente comércio, mas é uma quadrilha, é uma coisa diferente, uma música, é muito legal, é impactante se você for olhar bem. E lá na mesa, lá na festa, com a pipoca, com o pinhão, com a maçã do amor, com o joguinho de cavalo, tem uma série de joguinhos, uma série de coisas que tu não vê em outras festas, que o avô, que o nono pode levar lá o neto, o filho, que não sabe o que é isso, teria que ter uma aula de explicar como acontece aquilo, sabe? E é muito lindo. Naqueles lugares onde há festa junina e que se exploram todos esses elementos, hoje, infelizmente, tem duas que não tem como se explorar. Uma é a fogueira e outra é a questão de que eu não sei por que raios não pode o quentão com vinho, ainda mais na nossa região, que é a região de produção de vinho, não pode o quentão. Fala sério, gente. Ninguém vai ficar bêbado com quentão, certo? E se tem restrições, não bebe. Mas agora a coletividade toda não pode experimentar. Olha, eu experimentei quentão e é bom, né? Eu disse, não, meu querido, você experimentou um genérico. Porque o quentão Uma mesmo versão. não é permitido fazer ali naquela festa. Ponto. Deixa eu contar um pouquinho aqui, porque a gente está falando como se todo mundo soubesse, mas talvez nem todo mundo saiba, então eu vou trazer alguns elementos aqui. A festa junina, embora tenha o J de João, que parece que tem a ver só com São João, tem festas que são festa de São João. Mas a festa junina, ela é uma festa popular, no Brasil, celebrada em várias datas do mês de junho, ou seja, o mês de junho é um mês... Às vezes adentra julho. Julho também. Festa, a gente costuma dizer festa julina já, né? Então, a festa junina tem praticamente todo final de semana em junho, e é uma festa trazida para o Brasil pelos portugueses no período de colonização, em homenagem a Santo Antônio,
a São João, a São Pedro e São Paulo, que são todos Porque é o os mês de santos de junho. junho, né? E aí sim, dia 24, que é o dia de São João, se eu não me engano, é dia 24, né? Dia de São João. Aí sim, é aí a festa de São João, que entre estes santos todos era caracterizado por isso, pela questão da partilha dos pratos, né? Quase uma ideia de filó. E faz uma integração nacional, porque, por exemplo, a rapadura, a paçoquinha não é típica daqui. Ela é um prato mais típico do Nordeste, a pamonha, os produtos feitos de milho. Pé de moleque. Mas a gente importou, né? Sim. A gente consome aqui, vejo que integra os sabores. O cachorro-quente é uma coisa mais de outras regiões que o Nordeste, o Norte do país também acolheu e a gente fez adaptações. O cachorro-quente... O pinhão, né? O O pinhão é pinhão. nosso. É, nosso. nossa contribuição é o pinhão. É o pinhão. E é bom, né, gente? É o pinhão, e tem um pequeno detalhe também. Algumas festas juninas aqui do Sul, eu já vi pessoas com a indumentária gaúcha. Entende? Não necessariamente aquela que remete ao caipira, ao pessoal do interior de São Paulo e do Nordeste e assim por diante. Entende? Muito Então legal. tem uma... Porque eu acho maravilhoso a questão das festas populares. Porque tanto a festa popular quanto a culinária, ela pode ter origem mas depois tem uma série de elementos que Ganha vêm de vida, outras né? culturas. Ganha vida. E esse é o ponto que eu gostaria de salientar. A riqueza está na partilha. Entende? No momento que você coloca em comum aquilo que é teu, que é da tua cultura, junto com a da outra cultura, e a outra cultura assimila e leva junto e tal, tudo, isso é maravilhoso. Olha, por exemplo, Gasparim, a culinária nossa da região metropolitana da Serra Gaúcha, vou dizer, para não dizer só de Caxias do Sul, mas do entorno como um todo. Nós temos elementos ali que hoje, se você olhar, veio da cultura alemã, é da cultura polonesa, é da cultura indígena, é da cultura portuguesa, é da cultura espanhola, e essa é a nossa culinária. Essa é a nossa... Olha quanta riqueza. Você não consegue dizer, não, hoje vai ter uma janta só italiana. Você vai ter que se esmerar muito, porque vai ter um condimento ali, vai ter um molho diferenciado ali que vem de um outro lugar, e etc e tal. Então, essa é a riqueza de compartilhar, de coabitar. Certo? Uma coisa que eu acho interessante, Gasparim, e essa é contigo mesmo, que eu sei que o Gasparim lá na Santa Lúcia, ele é a pessoa que ajuda, né? Não só compra o ingresso, ele ajuda lá também a organizar as festas. É fabriqueiro? É, festeiro. Não, tem regiões que chamam de fabriqueiro. Fabriqueiro. Fabriqueiro é o quê? É o festeiro? É o festeiro, mas é chamado de fabriqueiro. Fabriqueiro. Não sei por quê. Que legal isso, não sabia também. Mas, por exemplo, se faz um almoço de colônia, não é exatamente a festa junina, mas é um espírito, né? O espírito do almoço de colônia é o espírito da festa junina. Pronto, só que numa escala, numa proporção diferente. E se pensa lá, a gente vai lotar o salão, e o salão cabe em 800 pessoas, cabe em 500 pessoas. E aí, quem faz essas festas, normalmente é o time de sempre, né? Que quando eles morrerem, me preocupa quem é que vai fazer, porque é o time, é aquele time que cozinha, que faz a massa, que assa o galeto, enfim, né? Essas pessoas fazem lá e elas já sabem a quantidade de alimento que precisa fazer para 500 pessoas. E é impressionante que eles sabem também que se vai vender ou não o ingresso, eles fazem a quantidade de ingressos e sempre sobra, é uma lógica. É isso que eu quero trazer. A lógica do sobra. Todo mundo come em fartura, sai com a barriga que tem que ir abrindo o cinto, né, Gasparim? Tem que ir abrindo o cinto, a gente já vai preparado. Não vou nem jantar para outro dia almoçar lá na colônia. Sobra, sempre sobra, que é uma lógica do senso comunitário. Todo mundo ajuda e sobra para todo mundo. Tanto sobra que sobra para o pessoal da cozinha comer, levar alguma coisa e ainda vende. Ainda vende lá os pedaços de frango, as bandejas de... Como é que pode isso, Gasparim? Na verdade, aí você pega a cultura, principalmente a cultura italiana, alemã também, aqui na nossa região, mostrar que da necessidade, né, que mostrou que nós vencemos, que nós temos, né? Eu vi alguns trabalhos já que explica isso. Às vezes até é um absurdo, né? A sobra, às vezes, chega a ser espantosa, né? Mas você falou, e eu acredito muito, que o ato de servir, vai ter sempre gente servindo, tá? Eu acho que a gente fala de uma idade, você pode ver que a maioria das pessoas que estão na cozinha, que estão servindo, são pessoas de mais de idade. Lembrar, então, que esse jovem hoje, um pouco rebelde, vai chegar o momento dele também de servir. Isso não tenha dúvida que isso vai acontecer.
Mas eu falava também da festa de São João, acho que uma coisa importante, eu tenho para mim, tá? Que, se não me engano, a festa de São João, principalmente das comunidades pequenas, o padre e tal, de alguma forma, ele tentava restabelecer a amizade ou de famílias brigadas, né? Porque no interior tem muito problema de famílias por causa de uma cerca, por causa... Não adianta. Onde existem duas pessoas, poderá ter um desavenço. E a festa de São João, se não me engano, acho que teria que pesquisar, ela é também feita para a reconciliação de famílias que, de alguma forma, tiveram algum problema, tá? Não sabia disso. Não. Sim, É. tanto é que no casamento o pai da noiva entra com a espingarda. Com a espingarda, é verdade. entendeu? Então, que ano Casa não. Casa não. Ou que no ano passado, né, que a mulher ficava grávida, tal, antes do casamento, tal, inclusive não podia casar de branco, tal, por isso que entra de espingarda. Mas a ideia da festa também, eu lembro, porque eu não sei se foi com a minha família, tal, mas que de alguma forma foi aproveitada a festa de São João. E isso me deixa um pouco até arrepiado, mas no sentido de a reconciliação entre os vizinhos, né? Olha. Entendeu? Então, isso tem esse lado, tá? Então, aquela briga, por exemplo, a cadeia, né? Quem é que a gente botaria na cadeia? O cara que aprontou, né? Os Então, inimigos na os cadeia inimigos e tal, ajudam. que, de alguma forma, você mandava prender Que aquela perigo moça hoje. que você gostaria de falar com ela, mas não tinha coragem, você mandava prender, entendeu? Então... E aí você pagava alguém para prender você também, né? Então, não, isso eu li na revista. Não, vi isso. nunca fiz, né, Gabriel? Nunca fiz. Mas assim, imagina. ó, o Você é um amigo do importante amigo meu, né? dessas festas Entre de manhas e comunidade, artimanhas, a arte. E a São João tem esse lado, ou seja, da confraternização. E o casamento é isso, ou seja, na verdade, o pai da noiva, de alguma forma, está obrigando O noivo. o noivo casar com a moça, né? E se Cumpra não a tua casa- palavra, e né? com a Cumpra-se a espingarda. palavra. E, de alguma forma, se precisar, nós faz porva também, né? Mas deu para entender, ou seja, tem esse lado. E, novamente, vamos pensar, né? Quando nasceu isso, você não tinha shopping, você não tinha onde... Mas, novamente, é diferente de você ir jantar num shopping. O Pablo já viajou, talvez mais do que eu. Qual é o prazer de você ir no melhor restaurante do mundo e não ter ninguém para dizer bom dia, boa tarde? Ou simplesmente o garçom, por mais carinhoso que ele seja, é um cumprimento profissional. Ele não é um cara, não é. Então, como é bom às vezes você ir num restaurante tal que pelo menos você conheça alguém, né? Ou seja, bom dia, boa tarde, tudo bem? Ou pelo menos para dizer, puxa vida, ele também está nesse restaurante chique aqui que o Pablo vai, né? Então, o que adianta ir num restaurante chique, né? Ele foi para Brasília agora e ninguém ter visto o Pablo lá, né? Então, não, é a mesma coisa. Deu para entender, mas assim, ó, O a sentir-se comunidade bem, é né? importante, tá? E, Nossa. novamente, é uma maneira também de... Eu vejo o seguinte, o casamento, a morte e tal, é uma maneira de reunir a família, trazer o pessoal de volta. E eu participei da Festa da Uva muitas vezes lá naquele negócio do Cine Loja, lá o museu. Ah, sim, A Museu do Festa da Comércio, Uva né? também, que está chegando aí, é uma maneira do pessoal que saiu um dia de Caxias, da nossa família, voltar para nos reunir. Porque depois de uma certa idade, além de fazer festa e comer bastante, a gente só se reúne, infelizmente, ou na alegria, ou nos na velórios, tristeza. Ou nos velórios, é Nos verdade. Entendeu? Verdade. Ou na tristeza. Verdade. E nesse momento de tristeza, o cara vê, puxa vida, como as pessoas que você conheceu pequena ficaram velhas. Ainda bem que eu não envelheci, né? Tô conservado no formão. Conservado. 11h40. Gente, eu preciso fazer um intervalo, tá bom? Mas eu só quero, antes de fazer o intervalo, porque já faz tempo que ele mandou esse recadinho, o Ademar Roberto Sebem, do Grande bairro, Ademar. do bairro Cinquentenário, abriu o programa 11h04, disse, guris jovens, sejam bem-vindos, tornem nossa terça-feira ainda melhor com suas intervenções sempre oportunas. E ele pondera aqui que as melhores festas de São João do mundo são em Campina Grande, na Paraíba, e em sei lá, Caruaru, Pernambuco. Duram o mês inteirinho. Isso já não é mais festa, né, gente? Isso aí já é um estado de graça. E ele diz que quando termina, todos estão magros de tanto dançar quadrilha e dourados de tanto comer guloseimas de milho. É que ali, Imperdível. na verdade, é o seguinte, o Brasil também tem esse lado bom. Essas regiões ali já se tornou uma festa quase turística, né? Virou quase que um carnaval lá em cima. Imagina Por isso que eu a falei, renda que rende para esses municípios, entendeu? essas festas. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem show de fogos, tal, Natal e 1º do ano. Vamos pensar, de cada 100 shows de fogos, 80 praticamente no Brasil é
no Nordeste nessa época, entendeu? Então você está falando de uma indústria, principalmente de turismo, muito grande para aquela região. Então, de parabéns. Né? Nossa, sensacional. 11h40, eu vou pedir licença, então vou fazer o intervalo. E na sequência a gente volta sobre como estes elementos que a gente acabou de manifestar aqui, integração cultural, resolução de conflitos, utilizar uma brincadeira para, quem sabe, até fazer alguma arte, como vocês disseram aqui, a alegria podem ser antídotos para os tempos que nós estamos vivendo. Nós voltamos já. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. 11h42. Tricofest, de 9 de maio a 22 de junho, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis. E a temperatura? 16 graus. Gorronildo vem trazendo seus gorros infinitos. Jaquetone vai doar jaquetas de todos estilos. Mantina com suas mantas que levantam o calor. Luvúrio com suas luvas, tem de toda cor. Monstros contra o frio, aquecendo o coração. Campanha do Agasalho, de 10 de maio a 22 de junho. Realização Fundação Caxias. Fone 32230528. Apoio Tua Rádio São Francisco e Mais Nova. No dia 18 de junho, das 11 ao meio-dia, a Rádio São Francisco e o Sindiserve apresentam um programa especial feito para valorizar quem cuida da nossa cidade, os servidores públicos. Em pauta, temas como saúde, educação e segurança, com destaque para o trabalho de quem faz Caxias do Sul acontecer todos os dias. Não perca, é dia 18, às 11 da manhã, aqui pela Tua Rádio São Francisco. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na Tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa. Oferecimento: Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Na Agrimar, você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar o seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Super Andreaça, tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias, Sortidos Orquídea, perfeito para compartilhar. O papo rende e o biscoito também. Priorize o bem-estar dos seus colaboradores e familiares com o Prime, o novo plano do Círculo Saúde. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h46, esse é o programa Tá na Pauta de hoje, retomando a vida normal aqui com a presença de Pablo Carlotto e Ivanir Gasparim. Nós estamos batendo um papo sobre os festejos juninos, né? O dia de São João, pegando essa questão também da alegria típica atribuída ao santo popular São João, que tem embutido nisso. Santo Antônio tem essa perspectiva, quando a gente olha pela questão mais da espiritualidade colada junto com a identidade do santo.
casamento tem a ver mais com essa questão, a gente lembra dele, né, mais para o casamento, os pãezinhos de Santo Antônio, a procissão, é o que a gente lembra no inconsciente coletivo quando fala, né? Quando a gente fala de São Pedro e São Paulo, a gente está falando do pilar da comunidade, a gente está falando de um doutor da igreja, né, Paulo, que usava a racionalidade para resolver as questões, inclusive os conflitos, mais racionalidade, e a pedra fundamental da igreja, que é São Pedro. Mas quando a gente fala de São João, a gente lembra do quê? A gente lembra festa, a gente lembra da alegria. Eu lembro da alegria. Para mim, a palavra é alegria. Fogueira. E vem uma série de coisas. E tem uma história por detrás da fogueira, você podia contar, né? Dança, quadrilha e tal. Tudo. Da fogueira não tem. É porque, como presente. É que são a Ana, né? A mãe dele, como é que ela comunicou para Maria que do nascimento, que ela estava grávida de João? É com a fogueira, por isso a fogueira, não é isso? Não, olha aí, quem sou eu na fila do pão para dizer isso? Mas eu aprendi na catequese que é isso. Não, mas é bem provável, é bem provável. A coisa mais bonita que eu acho numa festa, vamos pensar num colégio hoje, tem a classe A, tá meio, eu diria, todo mundo junto e misturado, né? Quando acontece a festa de São João, o que o cara faz? O cara ou compra uma calça rasgada por um preço absurdo, mas o cara vai para casa e rasga uma calça velha. Só para remendar, né? Coloca os remendos. Mas então a gente vira tudo igual, né? Eu acho que isso é bonito, né? Sim, é verdade. No momento aquilo lá, mas novamente, o brilho nos olhos da criança, eu volto a dizer para você, os pais, nas formaturas, tal, não percam essa oportunidade, porque é o seguinte, ó, são momentos que as pessoas vão lembrar para toda a vida, entendeu? No dia que você se apresentou lá, dançou CTG lá, os pais, eles não têm liberdade de não ir nesse momento. Né? Eu sei que nesse momento muitas famílias são diferentes hoje, o pai, ou criar só para o pai e para a mãe, mas nesse momento fazer um esforço muito grande, porque é ali que você vai formar, de repente, um doutor no sentido da palavra, né? Não um médico, mas um doutor, ou talvez uma pessoa frustrada por resto da vida, né? Pelo simples fato de tem uns filmes bonitos, né? Que às vezes a criança fica olhando, cadê o pai? Mas isso você olha também na universidade, você olha numa formatura até das pessoas mais adultas e nos casamentos, tem muito disso ainda, né? Então, quando é que as pessoas choram, né? Novamente, na tristeza e nesse momento alegre. Então, vamos aproveitar o mês de junho, né? E se você tiver a oportunidade, vá, né? E por outro lado também, a gente fala tanto do capitalismo, mas hoje você pode ir no supermercado hoje com R$1, com R$5, você já pode comprar algum produto, né? Isso popularizou. Havia um tempo que você só tinha pinhão e amendoim quase, né? Hoje você tem muita oferta de produtos, isso é muito bom. E eu diria até que o pinhão, que veio cedo demais esse ano, vai talvez faltar agora. Vai faltar. Deixa eu só trazer, porque eu confundi tudo, né? Eu falei Dona Santa Ana como mãe de... é Isabel. É Isabel. Santa Ana é de... Isabel e Zacarias. Isso, é a avó, né, de Jesus. Então, vamos lá. Isabel e Zacarias, né? Quando Isabel fica grávida, ela faz uma fogueira e comunica para sua prima, que era Maria, mãe de Jesus. Não é um elemento bíblico, mas é um elemento da tradição. Isso. É um conhecimento mito, da né? tradição, já que Isabel e Zacarias viviam nas montanhas da Galileia. E Maria, então, também grávida. É a passagem bíblica que se chama Visitação. Pronto. Que é belíssima, magnífica, porque tem ali também o Cântico de Maria, que a gente chama de Magnificat. E aí, na tradição, lembrando aos ouvintes de que para a Igreja Católica, fonte de fé é a Sagrada Escritura. Mas não tem na Bíblia, como é que segue? Porque está na tradição ou está no magistério da igreja. Então, isso é uma aula para um outro momento. Uma aula teológica. Mas é só para fazer a referência à fogueira, por isso que eu falei, né? Faz parte da tradição, não é o tradicionalismo, não. É a tradição, aquilo que lá num determinado momento se postulou, se anunciou e que se repete ao longo dos tempos como uma verdade, como um elemento de conhecimento, que agrega para a reflexão, que agrega para que a gente possa, digamos assim, transcender um pouquinho mais, amadurecer um pouquinho mais a nossa espiritualidade. E quanto à comida, né, típica, feita com a base de milho, seja pamonha, canjica e outras que são típicas das festas juninas, elas têm a ver com a questão da herança, de que se tem a colheita do milho nessa época do ano. Então, por isso, uma festa também da colheita que está muito ligada às tradições desde sempre, aos festejos de colheita, como a questão da uva também, e assim por diante. Bom, eu queria, antes de terminar o programa, perguntar
perguntar para vocês, o Gaspar meio que já falou, mas eu quero deixar bem enfático isso. Como estes elementos que é o intercâmbio cultural, que é festejar, gente, comida, onde tem comida, a gente fica feliz. Barriguinha cheia fica feliz, difícil a gente estar bravo com a barriguinha cheia. Então, estar reunido com a comida, com a festa, com as brincadeiras, a alegria, o senso de alegria, o preparar-se para... Como estes elementos que são típicos das festas juninas, e em especial de São João, podem nos ajudar, com consciência, obviamente, a estar num mundo cheio de conflitos, a ter um mundo um pouquinho mais fraterno, ser um antídoto para aquilo que a gente está vivendo agora. Eu falei da tristeza, da alegria, né? Ou seja, é um momento também, o Pablo iniciou o programa hoje falando dos refugiados ou das pessoas que estão em outros países. Qual é a maneira de você introduzi-los eles na comunidade? São nesses momentos, né, Pablo? Eu acho que é momento também de você convidar o seu vizinho, né? Ou seja, ele está lá, é uma pessoa estranha para nós, e principalmente na nossa região, né? Nós somos muito... As nossas famílias são fechadas, tá, Pablo? Isso é já... Principalmente a nossa região... A gente não dá nem carona. Não dá nem carona, mas assim, final de semana, ou é na casa da sogra, do sogro, ou é do cunhado, a gente é muito fechado em família. Nesse momento que é uma festa comunitária, ou seja, ela é aberta, é um momento também de convidar o estrangeiro, né? Ou seja, aquela pessoa que não é da comunidade, que veio há poucos dias, mas também é aquela pessoa que veio que ela também pode tomar iniciativa, entendeu? Ninguém vai fechar a sua porta, né? E lembrar, né? Eu estava comentando esse dia com um cara que morou um tempo nos Estados Unidos, é normal quando você vai morar principalmente naquelas comunidades, ou seja, naqueles loteamentos, que a gente chamaria condomínios fechados, da pessoa que chega lá, levar nas casas um bolo para cada vizinho. E também o vizinho retribuir com outro bolo, ou seja, dizendo as boas-vindas. Lembrar, né, que nós vivemos também no asfalto, né, e às vezes a gente mora num apartamento, num edifício com 10 moradores ou 5 moradores, o cara vai embora ou chega e às vezes nem se despede de alguém, né? Verdade. Deu para pensar que nós temos que repensar isso. E aí eu lembro, né? Ou quando chega um morador, dizer, seja bem-vindo, bem-vindo, né? Precisa de alguma coisa, né? Ou lembrar sempre, né? Que o melhor brigadiano, o melhor médico, o melhor plano de saúde que você tem é seu vizinho. Exato. Deixa eu passar alguns recadinhos de ouvintes aqui antes de acabar. O Everton Santos na live manda aqui bom dia a todos nós, né? Desejando para nós um dia de paz. A Ana Séria lá na live, ela diz, oi gente, festa junina nunca deve ser comparada ou agregada à cultura gaúcha. São comemorações e culturas diferentes. Eu amo as duas tradições e honro elas em cada momento. Experimentar cada festa é diferente de misturar as suas características e fundamentos, né? Diz a Ana Célia, que a opinião dela. A Odete Valentini diz, essas festas, em especial as juninas, são nossa própria cultura, sendo, né, experienciada e vivida. Tem um recadinho em áudio da Andréa Vargas, ela é caxiense, mas ela mora em João Pessoa. E a gente vai escutar juntos, pode ser? Pode. Então eu vou desligar os microfones aqui para a gente poder escutar a Andréa juntos aqui. Bom dia, Beverly. Saudades de você. Dizem que não existe pessoas insubstituíveis, né? Mas, olha, o programa fica meio estranho, sabe? Eu sinto bastante a tua falta. Mas falando em São João, que já faz 8 anos que eu tô morando aqui, na região aqui de João Pessoa, olha, é forte. Assim, já fui para Campina Grande também, vou todo ano para Campina Grande, porque o meu esposo, ele ama, né? Ele ama, ele faz questão de ir. Então, a culinária é toda em torno de milho. É muito milho, é muita canjica, que eles fazem uma canjica doce, né? Então, é bem legal de ver nas feiras, assim, que tem as montanhas de milho. As casas são tudo enfeitadas. Aqui tem umas bandeirinhas, a gente enfeitou também. Então, nessa questão, as lojas, as vitrines também é toda, daí é mais o xadrez e tá na moda agora o corino ali em couro. As crianças, as quadrilhas são muito lindas de ver, a dança deles, as quadrilhas, nossa, é assim, muito linda a roupa,
Parece aquelas roupas muito colorida, muito. Muito, eles são muito assim, olha, é uma alegria só e fora as fogueiras também, mas as fogueiras aí agora diminuiu, né, por causa dessa questão ali do Covid, então não, mas também, e as crianças com aqueles fogos assim, de criança, que eles de atirar no chão e fazem um barulhinho, é muito divertido, sabe? Aqui no sul a gente chama de bombinha. Atira as bombinhas no chão e salta, estrala pra todo Na que dá. verdade, é estalinho. que chama, É estalinho. é. Andréia, obrigada pela amizade. Eu sempre digo, né? Quem tem amigos Sim, tem tudo, sim. né? Ela já fez até puxou meus brilhos Já aqui. fez um afago. Obrigada, Andréia. Que legal ouvir também como é em Sim, outros sim, lugares a festa, né? As Mas o que ela montanhas fez, de Fábio, nesse milho. momento foi bom para ti e foi muito bom para ela também. Né? Oh, que bonitinho. A Vera Lúcia também está com a gente, mandou o recadinho aqui no finalzinho. Gente, são 11h57, perdão. A exemplo do que a Andréia falou, né, da alegria, do brilho, das cores das roupas, que fazem com que a gente sinta o quê? A alegria, uma vibração, né? Então, para a gente fechar o programa de hoje, eu queria permitir a vocês, cada um, poder expressar o que ficou, né, deste assunto que nós falamos hoje. Olha, poder dialogar, poder trocar ideias sobre festas e que elas agregam e nos ajudam à cultura do encontro, talvez seja um dos caminhos para a gente superar as guerras, as dificuldades aí de relacionamento entre povos, seja de fato promover mais a cultura do encontro. E que comece entre família, que comece entre comunidade, que comece lá nas corporações onde as pessoas trabalham, porque hoje nossa região ainda é, para muitas pessoas, a segunda família local de trabalho. Deixa a preguiça de lado, né, Gasparim? Se marcou de ir, vai. Vai. E vamos aproveitar, né? Olhando hoje, para tu pegar à noite, né? Os conflitos que o mundo está vivendo nesse momento, né? Vamos aproveitar, né? Se encontrar, novamente, para rir, né? E brincar. E, quiçá, né, o pessoal fala, mas fazer bullying um para o outro, né? Porque é o momento de nós poder brincar, de olhar. E eu pergunto, você, puxa vida, né? Tu não fala, quando faço festa com alguém conhecido, digo, mas não era para vir tudo pintado, mas eu tô. Não, eu nem notei. E fica o questionamento como reflexão, né? Quais são as fogueiras que nós somos forçados a pular. É verdade, o fogo, né, que nos testa, fogo, né? Isso aí. Bacana. Gente, valeu como reflexão. Claro que o assunto não se encerra aqui, mas ele é uma metáfora para a gente pensar no tempo que estamos vivendo e como estas festividades que estão aí, elas podem nos ajudar a viver melhor. É isso, vamos tentar viver melhor. Esse conteúdo fica armazenado disponível em vídeo